E nós queremos nessa noite meditar no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 1 a 7. Acompanhe comigo o texto da Escritura nesta noite. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus então respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Nessas alturas dos acontecimentos, Jesus já está na cidade de Jerusalém, onde em seguida seria preso, sentenciado e crucificado. Jesus já não esconde esse fato dos seus discípulos. No capítulo 13, no capítulo anterior, Jesus fala inclusive da traição de Judas e também que Pedro o negaria. Então Jesus está mostrando aos seus discípulos, está dizendo abertamente que ele estava encerrando o seu ministério terreno e ele então voltaria para junto do Pai, de onde ele viera. E por conta destas palavras, em tom de despedida, em tom de sofrimento que viria, os discípulos começam a entristecer-se. E também uma certa angústia toma conta do coração daqueles 12 que andaram com Jesus. E essa angústia então começa a pesar no coração daqueles homens. E Jesus, ao perceber o semblante deles e conhecendo o coração deles, começa, a partir do capítulo 14, trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento, uma palavra de esperança. No versículo 1, então, desse texto bíblico, Jesus está dizendo através de João que assim como o Pai é Deus e é digno de confiança, uma vez que Jesus é Deus também ele é digno de confiança por parte de seus discípulos. Então Jesus está dizendo: vocês podem confiar em mim, vocês podem crer naquilo que eu estou dizendo, vocês podem descansar nisso. No versículo 2, Jesus está dizendo: não se preocupem, pois eu estou voltando para junto do meu Pai e vou retomar o meu lugar de honra, o meu lugar junto ao Pai. De onde eu vim, agora eu estou voltando e vou preparar um lugar para vocês também. Ora, é incrível como nós rapidamente nos esquecemos da nossa condição de peregrinos e forasteiros neste mundo. Como nós, é incrível, esquecemos tão rapidamente que nós não somos desse mundo, que a nossa pátria não é aqui, que a nossa pátria é celestial, que estamos de passagem nessa terra e que um dia todos nós, os nascidos de novo, os filhos de Deus, nós seremos reunidos, estaremos para sempre junto com o Pai e com o Filho. São estas as palavras de Jesus, palavras que alertam os seus discípulos para um fim que terá, que eles terão e que será um fim onde Jesus estará também e eles ficarão para sempre com o Pai e com o Filho. No versículo 3, vemos Jesus prometer então que ele os receberia de volta. Ou seja, que essa separação então seria momentânea, não duraria para sempre. Embora depois Jesus envie o Espírito Santo para estarem com seus discípulos, mas Jesus já não estaria fisicamente entre eles, embora pelo Espírito Santo sim. Então, o que Jesus está dizendo no versículo de número 3 é que essa separação, ela um dia e brevemente teria fim, e eles novamente seriam reunidos para uma comunhão eterna. Note você então que esses primeiros versículos do capítulo 14
São palavras de ânimo, são palavras de encorajamento, pois os discípulos, como eu disse, estavam tristes, estavam um pouco angustiados e abatidos pelo fato de Jesus estar expondo abertamente que ele trilharia agora um caminho de dor e sofrimento, porque afinal de contas foi para isso que ele veio. E aí então, no versículo 5, Tomé faz a seguinte pergunta para Jesus. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? É então que Jesus responde no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu penso que João 14,6 é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Junto com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Junto com João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 14, então versículo 6, é um dos versículos que nós, quando nos convertemos, logo internalizamos ele, sabemos ele decor, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Certamente todos nós já ouvimos a seguinte frase: todos os caminhos levam a Deus. Eu creio que todos os que nos escutam nesta noite, em algum momento da sua vida, já se depararam com esta frase e até ficaram pensando e até acreditaram que todos os caminhos levam a Deus. E sinceramente precisamos admitir que esta frase soa bem. Afinal de contas, é uma frase que não descarta nenhuma religião, nenhum sistema filosófico religioso, né? Todos eles, afinal de contas, pelo menos o mundo diz assim, vai um dia chegar em Deus. E também uma frase, todos os caminhos levam a Deus, que está dentro do que nós conhecemos hoje do politicamente correto, porque ela não arroga para si nenhuma exclusividade, mas fala de diversidade, fala de pluralidade, né? Itens tão divulgados e tão difundidos nos dias de hoje. Mas todos os caminhos de fato levam a Deus? Porque este é o ponto aqui. Esta frase, todos os caminhos levam a Deus, é verdadeira do ponto de vista das Escrituras sagradas? Podemos nós confiar que no fim, trilhando qualquer tipo de caminho, lá no final nós encontraremos a felicidade eterna? Será que aquele que anda pelo caminho que acha mais conveniente ou mais interessante, será que no final encontrará paz, alegria e vida em abundante, como Jesus promete? E esse é o ponto aqui. E esse é o ponto que eu queria nesta noite conversar com você e meditar. E se a gente for para a Escritura, e o próprio versículo 6 deste capítulo 14 desmente esta frase, todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, biblicamente falando, só há um caminho que leva a Deus. Esse caminho é Jesus. Ele mesmo diz, quando é perguntado: Senhor, como vamos saber o caminho? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que na verdade este caminho é uma pessoa, esse caminho é o próprio Jesus. E uma das coisas importantes que nós devemos compreender, de acordo com o que diz o relato bíblico, Antigo Testamento e Novo Testamento, é a total incapacidade que o homem tem de chegar a Deus por meio de seus próprios méritos ou meios. Isso é importante que a gente, ao ler esse texto, faça essa conexão com a incapacidade nossa de chegarmos a Deus por obras e ações meritórias. Aliás, a Bíblia em Romanos 3:23 é clara ao dizer que todos pecaram
e foram afastados da presença de Deus. Também dizem as Escrituras que o homem é pecador por natureza, que a essência do homem é pecadora. Está no Salmo 51, versículo 5. Então, o homem não é pecador porque peca, isso é importante, mas o homem peca porque é pecador. É da essência do ser humano transgredir, pecar, errar, fracassar. Isso faz parte da nossa natureza, da nossa essência. Assim sendo, segundo as Escrituras, nascemos em um total estado de depravação em nosso coração. Nascemos em franca e aberta rebelião contra Deus. Isso é importante dizer antes da gente entender que Jesus é o único caminho. Primeiro, precisamos olhar para nós e ver que não há em nós nada que possa atrair Deus no sentido de dali Ele começar algo bom em nós. Então a Bíblia é clara ao dizer que nascemos inimigos de Deus e merecedores do castigo eterno. É isso que as Escrituras mostram desde o início até o final. Ou seja, em outras palavras, já nascemos condenados. Somos filhos da desobediência e, por consequência disso, também filhos da ira. Nós não podemos esquecer deste fato. Nós não podemos esquecer que o homem, ele é destinado, sem Cristo, a uma eternidade terrível. O destino do homem sem Cristo é a perdição eterna. Isso é tão bíblico quanto dizer que Deus é gracioso, que Deus é bom, que Deus é amoroso, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente. Repito, o destino de todo ser humano sem Cristo é a perdição eterna. E não há nada que o homem possa fazer para mudar esta condição, no sentido dele fazer algo a partir dele, por mais que se esforce, por mais que faça o bem, por mais que o homem busque não errar, por mais que seja piedoso e temente a Deus, de acordo com a sua maneira de pensar, a sentença é muito clara: todos pecaram e são merecedores do castigo eterno. O famoso pregador inglês John Wesley disse o seguinte, muito oportuno citar John Wesley nesse momento, aspas, antes que eu possa pregar o amor, a misericórdia e a graça, eu tenho que pregar o pecado, a lei e o juízo. Fecha aspas. Ou seja, para que a graça de Deus, para que o amor de Deus, para que a misericórdia de Deus, de fato, nos seja compreendida, valorizada e exaltada, primeiro é necessário pregar a nossa culpa, o nosso estado de incapacidade de nós mesmos nos salvar e nos tornar justos diante de Deus, porque a Bíblia mostra claramente que há uma desconformidade das atitudes do homem por causa da sua essência pecadora em relação à lei de Deus. João capítulo 3, versículo 17 e 18, um texto também que tem a ver com aquilo que nós estamos dizendo nesta noite, diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê em Jesus não é condenado, mas, e aqui esse mas introduz um sentido contrário do que foi dito até então, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ouça, a sentença é muito clara e não dá para ignorá-la. Qual seja, quem não crê, segundo João 3,18, já está condenado. Não é que será condenado, já está nesse momento, porque não crê, porque se mantém rebelde ao Filho, porque dá as costas para o Evangelho,
nesse momento, já paira sobre esta pessoa, aquela que não crê em Jesus, essa pessoa já está debaixo da ira de Deus e sofrerá as consequências dessa rebelião depois da sua morte. Isso é muito sério. Isso é algo que realmente nós precisamos entender. A menos que se creia no nome do unigênito Filho de Deus e no seu sacrifício vicário, é que o homem pode encontrar paz com Deus e uma eternidade junto com Jesus. Pelo menos essa é a promessa dele neste momento aqui. Resumindo, a salvação eterna da alma não pode vir do próprio homem. A salvação eterna da alma só pode vir de Deus. A Bíblia afirma que pela graça somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é um presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, famoso texto, né? Versículos 8 e 9. Então, nesse sentido, o próprio Deus providenciou para o homem salvação eterna por meio de seu Filho Jesus e de seu sacrifício na cruz. Salvação esta já anunciada pelos profetas lá no Antigo Testamento. E agora em Jesus a obra se complementa, a obra se completa, a obra se torna real, porque Deus é rico em misericórdia, porque Deus é tardio em irar-se. Assim sendo, essa afirmação então de João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é no sentido de que somente em Jesus há salvação eterna e paz com Deus e esperança para o pecador. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como diz aqui, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente por Ele somos conduzidos à presença do Pai, e é por meio da fé em Jesus e crer no seu sacrifício vicário naquela cruz que nos tornamos justos e aceitos por Deus. Jesus diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então a frase dita lá no início, né? Todos os caminhos levam a Deus, é falsa, é mentirosa, embora envolvente, aparentemente traz alguma esperança para o pecador, mas ela não é uma frase verdadeira do ponto de vista bíblico. Embora seja, como eu disse, né, politicamente correta. Mas uma das coisas que o Evangelho não é politicamente correto. Aliás, se Jesus fosse politicamente correto, não o teriam pendurado numa cruz. Com certeza o teriam dado um cargo importante no Sinédrio, mas Jesus, ele veio falar a verdade. Então, queridos, todos os caminhos levam a Deus. Ouça, é a maior fake news da história. Em tempos de fake news, né? Essa é a maior de todas, sem dúvida. É propaganda enganosa daquele que é o pai da mentira, que é o diabo, embora muitas pessoas estejam enganadas nesse sentido. Mas ouça, o Evangelho de Cristo fala de um Deus que veio até nós. A Bíblia não mostra que nós é que precisamos ir a Deus. Não, Deus vem até nós, através de seu Filho. Ele morre numa cruz. Ele sofre a penalidade e a culpa que estava destinada a nós. Ele absorve sobre si a nossa condenação. E ele ressuscitou. E ele subiu aos céus, de modo que somente ele tem poder para perdoar os nossos pecados, quando nos arrependemos e reconhecemos que somente nele há perdão de pecados.
Jesus, então, é o único que pode nos conduzir à felicidade eterna, à paz eterna, ao gozo eterno, ao paraíso, como ele mesmo está falando aqui nas palavras, no início desse capítulo 14. Então, ouça, há um convite para você, um convite de Jesus, para você que tem se esforçado para cumprir os mandamentos de Deus, e muitas pessoas são sinceras ao buscar cumprir mandamentos e andar no caminho que Jesus prescreveu para andar, e a partir dali buscar crédito e justiça diante de Deus. E eu creio que você, que é sincero e que está buscando viver uma vida conforme os mandamentos de Deus, mas você já percebeu que é impossível guardar todos os mandamentos. É impossível você viver uma vida de santidade como a Bíblia exige que o homem deve andar. Então, para você, Jesus está dizendo: pare de olhar para você mesmo e olhe agora para mim. Tire o foco de você, Jesus está falando, e olhe para mim, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venha até mim, que eu não o lançarei fora. Eu tenho poder para perdoar os teus pecados. Eu tenho poder para te dar a vida eterna. Mas também há um convite para você que não é religioso, que até zomba de Deus, que até zomba de igreja, de crente. Jesus também está falando a você que talvez hoje, através dessa mensagem, algo aconteceu no teu interior, algo foi despertado pelo Espírito Santo e você pensou: puxa, mas talvez seja verdade. Talvez Jesus seja a única saída, e Jesus é a única saída. Para você, então, também Jesus tem este convite: venha até mim, que de maneira nenhuma eu te lançarei fora. Eu te perdoo, eu lavo os teus pecados e eu te conduzo até a minha presença. E aos salvos e àqueles que já são a igreja do Senhor, também quero dizer algo: não te sobrecarregues com os cuidados deste mundo. Não te deixe levar por aquilo que não é nada. Dinheiro, poder, saúde, beleza, tudo isso vai passar. Tudo isso é muito rápido. O mundo vai passar. Governos humanos irão passar, ditadores passam. Aliás, os grandes desse mundo, certa vez ouvi, quando da vinda do Senhor não passarão mais do que nota de rodapé na história. Serão praticamente esquecidos quando o nosso Deus voltar. Então Jesus está dizendo à igreja, como disse aos seus seguidores também nesse momento: não fiquem angustiados, não fiquem preocupados, nem desanimados. Creiam em Deus, creiam também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu estou preparando lugar para vocês. Depois retornarei, para que vocês então estejam eternamente comigo, desfrutando eternamente de paz, alegria e vida em abundância. Eu falo isso porque às vezes nós, como igreja, esquecemos da nossa condição de peregrinos e forasteiros. Queridos, aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso fim. Nós estamos de passagem. Nós que cremos em Jesus como único e suficiente Salvador. Que essa mensagem possa tocar teu coração. Que essa mensagem possa trazer vida e vida em abundância para você que nos ouve, que nos escuta, que nos vê nesta noite de quarta-feira. Que Deus te abençoe.